Em relação ao elemento K, o elemento K está posicionado aqui. Faça o que se pede, o número atômico. O número atômico é igual ao número de prótons, também simbolizado pela letra Z maiúscula. O número atômico, o número de prótons, na tabela periódica, ele cresce no período da esquerda para a direita. E nos grupos, que são esses 18, o número atômico cresce de cima para baixo. Então, se eu quero saber o número atômico do elemento potássio, eu vou contar quadradinhos da esquerda para a direita, de cima para baixo. O hidrogênio tem 1 próton, o hélio tem 2, o berílio tem 4, o neônio tem 10, então, 2 com mais 2, 4, com mais 6, 10. O magnésio tem 12, o argônio 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. E o potássio tem quanto? 19. Distribuição eletrônica, utilizando-se da tabela periódica. Cada um desses 18 grupos tem o seu subnível mais energético específico. O grupo 14 é o P2, o grupo 6 é o D4. Então, todos esses elementos aqui do grupo 6, crômio, molibdênio, tungstênio, todos eles, na distribuição eletrônica, o subnível mais energético será o subnível D4. Fazendo a distribuição por meio da tabela, vamos transcrever para esse lado também os períodos, período 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7º período. 1 S1, 1 S2. O hélio é a exceção aqui nesse grupo, ok? 1 S2. 2 S1, 2 S2. 2P1 até o P6. 3S1, 3S2. 3, continuamos aqui no período 3, portanto é nível 3. Do P1 até o P6. E paramos aqui no 4, a localização do potássio é essa, portanto 4S1. Subnível mais energético, o mais energético é sempre o último escrito na distribuição. O último escrito qual foi? Foi o S. Então, o mais energético é o S de que nível? Do 4º nível. Subnível mais externo, o mais, este é de energia, ok? E aí assim que significa energia. O subnível mais externo, ele está sempre associado ao nível mais externo, respeitando esta configuração S, P, D e F. Existe aqui um fator de prioridade. Essa é a prioridade. Então, o F é a prioridade para nível externo. Quando o nível mais externo tem todos os 4 subníveis, o subnível F é aquele que é o mais externo dentre os 4. Então, portanto, qual é o subnível mais externo aqui? Olha, este nível é o mais externo. Qual é o subnível associado a ele? É o S. S do 4º nível. Quantidade de elétrons. Primeiro nível, 2 elétrons. Segundo nível, eu tenho 2 aqui com mais 6 aqui. São 8. Terceiro nível, 2 elétrons nesse subnível S e 6 elétrons nesse subnível P. 8 elétrons. Quarto nível só tem um eletrinho aqui, ó. Então, qual é o nível mais externo? É o 4º.
Portanto, a resposta é um elétron. Em relação ao elemento AS, o elemento AS está aqui. Faça o que se pede. Número atômico. Ora, se o potássio tem 19, o cálcio tem 20. Temos 10 elementos neste período como metais de transição. Então, 20 mais 10 são 30. 31, 32, 33. Sua distribuição eletrônica: 1s2, 2s1, 2s2. 2p1 até o p6. 3s1, 3s2. 3p1 até o p6. 4s1, 4s2. Agora toma cuidado que nós vamos contar elétrons caminhando por sobre os metais de transição. Quando isso acontece, o número do nível é um algarismo inferior ao número do período. Portanto, se este elemento aqui está no período 4, o seu nível, este elétron, ele vai estar no terceiro nível. Então, 3d1 até 3d10. Quando nós saímos aqui desses elementos conhecidos como metais de transição, voltamos a associar o algarismo do nível ao algarismo do período. O arsênio está no período 4. 4p1, 4p2, 4p3. Subnível mais energético. Ora, o subnível mais energético foi o último a ser escrito. Então, é o subnível P do quarto nível. Subnível mais externo. O mais externo está sempre associado ao elétron localizado no nível mais longe do núcleo. Temos aqui este nível aqui 4 e este nível também 4. Qual é a prioridade? Lembram-se, S, P, D, F. O F tem prioridade sobre o D, que tem prioridade sobre o P, que tem prioridade sobre o S. Portanto, entre o S e o P, ambos no nível 4, nós vamos optar pelo P. Então, aqui a resposta é o P do quarto nível. Quantidade de elétrons no último nível. Primeiro nível, 2 elétrons. Segundo nível, 2 com mais 6, 8. Terceiro nível, 2 com mais 6, 8, com mais 10, 18 elétrons. Quarto nível, 2 com mais 3, são quanto? 5. Então, no último nível, que é esse nível aqui, são encontrados 5 elétrons. O enunciado relata que o lítio ele tem uma massa de 7 e tem 3 prótons. Perceba que essa simbologia está de acordo com esta ilustração. Próton foi representado por uma esfera vazia, 1, 2, 3 prótons. Nêutrons, a esfera preenchida, 1, 2, 3, 4. E o número de massa é a somatória de prótons mais nêutrons. Número de massa, prótons são 3, mais 4, número de massa é 7. Outra coisa, ele afirma que este átomo ainda não ganhou e nem perdeu elétrons. Nesta situação, o número de elétrons é sempre igual ao número de prótons. Então, nesta situação aqui, que é chamada estado fundamental, o número de elétrons é igual ao número de prótons. A figura está incorreta em relação ao número de quê? Nêutrons no núcleo? Não, porque se o número de massa é 7, se o número de massa é 7 e ele informou que o número de prótons é 3, 3 com mais 4, 7, essa está certa. Partículas no núcleo? Olha, o núcleo é constituído por prótons e nêutrons. Aqui existem 7 partículas. E se o número de massa é igual a 7, também está certo. Elétrons por camada. Elétrons por camada está errado. Por qual motivo a distribuição por elétrons está errada aqui na ilustração?
O lítio está localizado aqui nesta posição. Ele está no período, no segundo período, e o grupo é grupo 1, fazendo a sua distribuição eletrônica. 1s1, 1s2. 2s1. Portanto, esquematizando o átomo do lítio, aqui digamos que é a região nuclear, onde estão localizados os prótons e os nêutrons, a eletrosfera, um nível, outro nível. No primeiro nível, 2 elétrons. E no segundo nível, apenas um único elétron. Acontece que a ilustração distribuiu os 3 elétrons, um em cada nível, que no primeiro, um no segundo e um no terceiro. Portanto, esta alternativa está errada. Partículas na eletrosfera, está correto. O número de elétrons é igual ao número de prótons. O átomo tem 3 prótons, portanto, ele tem que ter 3 elétrons, se ele ainda não ganhou e nem perdeu. Pósitrons, o professor nem comentou sobre essa partícula atômica. Além do mais, nós já identificamos qual está incorreta, que é a letra C. A quantidade de elétrons encontrada em um átomo antes dele ganhar ou perder é o quê? É sempre igual a de prótons. O átomo do elemento químico A tem número de massa igual a 20. Lembrando que a representação é a seguinte: embaixo é prótons, no centro são nêutrons, e em cima é o número de massa. E o número de massa é a somatória de prótons mais nêutrons. E é isótopo do átomo do elemento B. Então, A e B têm a mesma quantidade de prótons, isótopos, prótons. E B tem massa 22, está aqui. Este último, ou seja, o B, é isóbaro de C. Então, se a massa de B é 22, a massa de C também é 22. Que tem número atômico 12. Número atômico é número de prótons, está aqui, prótons. Sabendo que A e C são isótonos, esta quantidade de nêutrons é igual a esta quantidade de nêutrons. Qual é o número atômico do elemento A? Qual é esse número atômico aqui? Bom, já iniciamos correlacionando as massas de B e C, porque ambos são isóbaros. Vamos descobrir a quantidade de nêutrons de C. É 22 menos 12, que é a quantidade de prótons. 10. Ora, se aqui são 10, aqui também são 10. Prótons é o de cima menos o de baixo. 20 menos 10, 10. Um átomo com carga menos 1, está aqui a carga menos 1. Isso significa o quê? Carga negativa é que ganhou elétron, certo? Ganhou quanto? Ganhou 1. Ganhou 1 elétron. Possui 18 elétrons, contando com este que ele já ganhou. 20 nêutrons. O fato de um átomo ganhar ou perder elétrons não interfere na sua quantidade de nêutrons. Portanto, a quantidade de nêutrons é a mesma antes do recebimento do elétron. Então, temos aqui uma situação de elétrons total é igual ao elétron, ao número de elétrons que ele tinha antes, mais o elétron que ele ganhou. Por que mais? Porque carga negativa é que ganhou elétrons. Quantos elétrons no total ele tem após o recebimento? Não são 12? Então, vamos descobrir quantos elétrons ele tinha antes de receber. Passa esse elétron para cá com sinal contrário. 18 menos 1 é a quantidade de elétrons que ele tinha antes. Portanto, a quantidade são 17 elétrons. Antes de ganhar, o número de elétrons é igual ao número de quê? De prótons. Portanto, este número aqui é 17. E o número de cima? Massa, prótons mais nêutrons. A massa
é 17 mais 20, 37. O enunciado conta que o neônio ele tem número atômico, número de prótons igual a 10, número de massa 20, nêutrons, massa é prótons mais nêutrons, massa 20, prótons 10, nêutrons 20 menos 10, então ele tem 10. O número de nêutrons é igual a 10. Em nenhum momento ele relata que perdeu ou ganhou elétrons. Nesta situação, o número de elétrons é igual ao número de prótons. Portanto, o número de elétrons é igual a quanto? Igual a 10. Então, a primeira está certa. Pertence ao grupo 2, o neônio. O neônio pertence ao grupo 2. Tabela periódica, ela é constituída dos chamados períodos e dos chamados grupos. Grupo 2 não tem neônio aqui não. O neônio está aqui. Ele está no período 1, ele está no segundo período e no grupo 18. Esta afirmação é falsa. Na última camada, camada é um termo que está caindo em desuso. O termo mais correto, mais apropriado para camada é nível. No último nível, encontram-se 8 elétrons fazendo a distribuição eletrônica do neônio. Neônio 1s1, 1s2. 2s1, 2s2, 2p1, p2, p3, p4, p5, p6. Então, 2s2, 2p6. Existem 8 elétrons no último nível. Então, no primeiro nível ele tem 2. No segundo nível, que são esses aqui, olha, ele tem 2 com mais 6, 8. Está correta. Então, esta aqui é verdadeira. Não existe uma alternativa com 1 e 3 verdadeiro. Portanto, esta questão está anulada. Indicando o estado físico de cada uma dessas substâncias nessas 3 temperaturas. A água, menos 120 graus, menos 120 está aqui, né? Então ela está no estado sólido. 25 graus, 25 está nesse intervalo, estado líquido. 98 é uma temperatura inferior a 100, portanto ela também está no estado líquido. O álcool a menos 120, a menos 120 é uma temperatura inferior a menos 114, portanto ele está no estado sólido. A 25 graus está aqui, ó, estado líquido. 98 é uma temperatura superior a 78, portanto o álcool a 98 graus ele está no estado gasoso. Cobre a menos 120, menos 120 está aqui, então o estado físico dele é sólido. A 25, uma temperatura abaixo de 1083, também é sólido. E a 98 também é sólido. O enxofre a menos 120 está aqui, sólido. A 25 está aqui, sólido. E a 98 é uma temperatura inferior a 119. Também ele se encontra no estado sólido. A figura ao lado esquematiza uma curva de aquecimento, não é isso? Então coloquem em cada segmento de reta estado físico. Nós temos aqui, este segmento é o estado sólido. Aqui nós temos sólido e líquido coexistindo. Líquido, nesse segmento aqui, estado físico líquido e gasoso, e neste aqui apenas gasoso.
E explique por que, no intervalo de tempo assinalado, nesse intervalo de tempo aqui, a temperatura manteve-se constante. A explicação é essa. Substância pura muda de estado a temperatura constante. Nesse intervalo de tempo, ela está passando do líquido para gasoso. Ela o faz a uma temperatura constante. Associe as representações das espécies químicas aos seus respectivos átomos ou íons. Íons é quando tem carga, e essa carga pode ser positiva ou negativa, é um íon. Considerando que X possui Z, Z é número de quê? De prótons, igual a 7. Então, 7 prótons, este cara aqui é X. Esse é X, esse é X. Y tem número atômico, tem Z, que é a quantidade de prótons, igual a quanto? A 6. Então, este cara aqui é Y e esse cara aqui também é Y. Bom, quantos elétrons tem essa espécie química aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 igual a 7? Então ele está no seu estado fundamental, não ganhou nem perdeu elétrons. O número 1 aqui, ó, estado fundamental. Quantos elétrons tem na eletrosfera? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem um elétron a mais do que próton. Portanto, ele ganhou um elétron. Quem ganha elétron fica com carga negativa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ora, tem um elétron a menos do que próton. Ele perdeu um elétron. Quem perde elétron fica com carga positiva. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O número de elétrons é igual ao número de prótons. Portanto, esse esquema corresponde ao Y em seu estado fundamental. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem um elétron a mais do que próton. Portanto, esse cara aqui tem carga negativa. É a espécie química X negativo.